Olá, muito bom dia! Bem-vindos a esse dia 60 ao programa 963. Meu nome é Adriana. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Junte-se a nós essa energia que a gente vem nessa jornada de 63 dias olhando de forma, trazendo luz para as nossas 9 saúdes das nossas vidas, de forma prática, simples, direta, com muito amor, com muito carinho, que é como esse programa está sendo feito, junto com os meus parceiros incríveis. A gente está caminhando para o final dessa jornada, que na verdade quando ela terminar é quando começa, na verdade, o programa para você. Então até comenta aqui o que você, ao longo desses 60 dias, o que você vai continuar nutrindo, o que mais fez sentido para você, qual ou quais saúdes você vai daqui para frente todos os dias trazer para sua disciplina, para sua rotina diária, para sua intimidade, criar intimidade com essa saúde. Vai começar pela espiritual, a espiritual, física, mental, emocional. Como que você vai dando o seu ritmo. E hoje, olha, nós vamos falar sobre finalizar a parte das leis herméticas. Bom, primeiramente nós vamos alinhar a nossa coluna, vai alongando a sua coluna, vai trazendo os seus ombros para trás e para baixo, vai fechando os seus olhos, olhando para dentro, inspira e solta o ar. Inspira amorosamente e solta o ar pela boca bem devagar, completamente. Inspira mais uma vez e solta totalmente o ar. Inspira intencionando o amor, retém e solta. Vamos começar pela nossa saúde espiritual, com a nossa oração do dia, olhando para dentro. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa afirmação do dia de hoje. Não se preocupe em pensar que está importunando a Deus com seus pedidos. A importunação é a essência da oração eficiente. A importunação não significa repetição incoerente, mas é um trabalho sustentado diante de Deus com esforço. O poder da fé traz maravilhas, faz maravilhas. O poder da fé faz maravilhas. Tudo posso naquele que me fortalece. E é nessa frequência do tudo posso naquele que me fortalece que a gente vai entrar agora para a nossa saúde mental e saúde física. A gente vai fazer aqui o nosso Yoga Nidra hoje. Enquanto você vai se preparando para, lembra, deitar no seu tapetinho com a barriga para cima, deixar as palmas das mãos separadas aí no corpo. Deixa eu mostrar para vocês, para quem for a primeira vez que está participando. Se quiser pegar almofadas, travesseiros, vai trazendo aqui, ó, se entrega. É importante o relaxamento. O Yoga Nidra, ó, as palmas das mãos para cima, as axilas entreabertas para ventilar. Soltar o corpo no tapete, ó, inspira e solta. Inspira e solta. Cada vez que você solta o ar, você se entrega um pouquinho mais. Mantenha-se deitada. Hoje nós vamos ter a nossa convidada mega especial, a doutora Cibele Dalfabro. Daqui a pouco ela está entrando. Então hoje nós vamos falar sobre uma saúde muito importante, que é a do sono. Ela é especialista em sono. Se a gente parar para pensar que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Por quê? Porque é importante limpar, resetar mesmo, fazer a limpeza nas nossas células. Enquanto a gente está dormindo, as nossas células, nosso fluxo sanguíneo, todo o nosso corpo está sendo restaurado.
A gente precisa das pausas, a gente precisa do descanso. Por isso que eu estou trazendo o Yoga Nidra também, porque é uma forma de relaxar, de descansar. Então nós vamos começar, vai sentando, sentindo, vai deitando, você já está deitado, desculpe, vai sentindo aí o acolhimento no seu tapetinho, vai inspirando suavemente e vai exalando completamente. Se imagina agora diante de um lago, você sentada, sentado à beira de um lago tranquilo. E a água é tão calma que reflete o céu como um espelho. Sinta a brisa fresca no seu rosto. Ouça o som dos pássaros ao redor. Inspire e solta o ar. Inspire e solta. Inspire e solta. Vai sentindo esse canto dos pássaros. Vai sentindo essa natureza, o sol aquecendo a sua pele. Vai sentindo o aroma suave da terra molhada, das plantas próximas, do sol aquecendo a sua pele, do céu azul e nesse lago o silêncio da serenidade. E você se funde com esse estado de calma. Você vai se deitando agora nessa grama, sentindo esse cheiro da grama molhada na sua visualização. Vai visualizando seu corpo deitado e você vai sentindo os seus pés relaxados, seus calcanhares tocando a terra, a mãe terra que nos nutre, que nos ensina a nutrir, as suas panturrilhas atrás dos seus joelhos, atrás das suas coxas, você vai relaxando e soltando. Você vai sentindo seus glúteos, seus quadris, sua baixa lombar, média lombar, alta lombar. Vai sentindo seus ombros cada vez mais, cada vez que você exala, você solta mais o seu corpo nessa grama, nessa terra, sentindo essa nutrição. Vai visualizando a sua coluna nesse momento, inspirando, levando amor para a base da sua coluna, vértebra por vértebra, desde o seu cóccix até a sua nuca. E vai exalando, limpando os excessos, o peso que a gente se coloca, o peso que você se traz, os excessos. Vai relaxando os seus braços, vai sentindo o dorso das mãos na grama, vai sentindo a palma das mãos, os dedos, cotovelos, antebraços, seu peito, suas clavículas, seu cardíaco, seu coração, inspirando agora, intencionando o amor, a serenidade aqui no seu peito, no seu cardíaco. Retém em você e ao exalar, como se você abrisse uma torneira, um chuveiro interno, você exala limpando toda a sua ansiedade, seu estresse, suas preocupações. Inspira e solta, inspira, retém e exala devagar. Inspira intencionando o amor, onde tem amor tem cura, tem tudo. E ao exalar, como se abrisse um chuveirão, uma torneira, lava, deixa embora angústia, tristeza, ansiedade, frustração, decepção. Inspira.
Inspira, retém, exala. Vai sentindo relaxar o seu abdômen, seu umbigo, seu estômago, inspirando, levando amor para todos esses órgãos do seu abdômen e exalando toda a má digestão física, mental, emocional e espiritual. Deixa embora os excessos. Vai relaxando, sentindo a sua espiritualidade, sentindo o seu amor percorrer por todo o seu segundo, como se fosse o seu segundo cérebro, nessa região do estômago, pâncreas, fígado, intestino grosso, intestino delgado. Para as mulheres, útero, ovários. Vai relaxando as suas virilhas. Vai relaxando os seus quadris. Vai relaxando as suas coxas na parte da frente. Vai relaxando seus joelhos. Vai inspirando a flexibilidade e vai exalando a inflexibilidade. Lembrando que os joelhos nos ensina, a cada passo que a gente dá, a gente precisa dobrar os joelhos, flexionar com humildade. Vai relaxando as suas canelas, o peito os tornozelos, o peito dos pés, os dedos dos pés. Vai sentindo o seu corpo completamente relaxado. Vai relaxando, soltando a sua cabeça agora na Mãe Terra. Relaxando toda a cabeça por dentro e por fora. As escápulas não, o couro cabeludo, os cabelos. Vai relaxando o pescoço, a nuca, a garganta, o maxilar, solta o maxilar. Vai relaxando a mandíbula, a língua. Vai relaxando o céu da boca, os dentes. Vai relaxando seu lábio superior, lábio inferior, as bochechas, as pálpebras, os olhos, o ponto entre as sobrancelhas, testa lisa, sem rugas. Vai inspirando serenidade e vai exalando, limpando com a gratidão. Vai relaxando as têmporas, orelhas. Sinta seu corpo completamente relaxado, sendo nutrido pela Mãe Terra, pela energia Yin e pela energia Yang do Sol. O Sol aquecendo todo o seu corpo na frente desse lago, e harmonizando as suas energias feminina e masculina, energia Yin e Yang, energia do Sol e energia da Mãe Terra. E agora você vai repetir mentalmente o seu Sankalpa. Sankalpa é o seu mantra pessoal, é a sua intenção. Você pode repetir aquela sua intenção, seu desejo do começo desse programa, ou você pode criar uma nova hoje, ou se você não tiver nenhuma ideia, você pode simplesmente sentir: eu me permito a serenidade, eu me permito ser amada, amar e ser amada, eu me permito ser abençoada. São só ideias. Eu me permito prosperar, eu prospero. Aquilo que fizer mais sentido para você. Inspira e exala bem devagar, serenamente, sentindo
integrar, percorrer por todo o seu corpo físico, por todas as suas células, por todo o seu fluxo sanguíneo. Vai inspirando e intencionando o amor. Sinta o amor percorrer por todos os seus órgãos, pelo seu corpo físico, mental, emocional e espiritual, e vai exalando os excessos, vai limpando. Se tiver algum órgão, alguma área da sua vida que você deseja a cura, você tem esse poder. Direcione o amor para esse órgão, para essa área da sua vida. Inspira o amor, retém e exala a gratidão. Vai tomando consciência do seu corpo, vai fazendo movimentos suaves, gentis, mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés. Se quiser virar de lado um pouquinho, trazendo os joelhos em direção ao seu peito, como se estivesse dentro do útero da Mãe Terra, para se nutrir de você. Vai ouvindo os movimentos que o seu corpo pede para você fazer, com gentileza, com carinho, com serenidade. Tomando consciência da sua respiração, integrando os benefícios do seu relaxamento, do seu sankalpa, da sua serenidade. E quando você sentir que está pronto, vai voltando aqui para a postura fácil, vai sentando devagar. Quando tomar a sua água, traz a sua intenção, a sua bênção, imagina que essa água limpa todo o nosso corpo internamente, somos 70% água. Quando a gente lava a casa, a gente precisa da água para limpar a casa, a gente precisa da água para limpar e hidratar o nosso corpo. Traz a sua intenção, a sua bênção para tomar. E nós vamos aqui agora fazer Ontem eu falei das 7 leis herméticas. A doutora Cibele vai entrar daqui a pouco. Deixa eu tocar aqui, mudar o nosso playlist agora. E aí eu vou fazer aqui hoje a integração dessas leis herméticas do livro Kaibalho com as 9 saúdes. Vou deixar para vocês tudo aqui no link depois, tá? Então, só fazendo um review da aula de ontem, né, na aula que nós tivemos ontem, as 7 leis herméticas do Kaibalho, que inclusive eu coloquei aqui para vocês o link da professora Lucilena Galvão, que ela traz a cada aula. É um livro que vale a pena ler, eu recomendo, eu li esse livro 2 vezes e cada lei eu fazia aula com a professora Lucilena. Ela tem todas essas aulas no Nova Acrópole, aqui no YouTube mesmo. E para vocês verem, dá pra gente aplicar em tudo na nossa vida, faz muito sentido, são as leis da vida. A primeira é a lei do mentalismo, tudo é mente, o universo é mental. A segunda é a lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. A lei da vibração, nada está parado, tudo vibra. Lei da polaridade, tudo tem 2 polos, os opostos são iguais em essência. Lei do ritmo, tudo flui e reflui a marés em tudo. A 6ª lei da causa e efeito, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. A lei do gênero, que tem princípio masculino e feminino em todos os planos. Hoje a gente fez a nossa meditação com a energia ainda Mãe Terra e a energia do Sol, Yang. Aqui agora nós vamos integrar essas 9 saúdes. Então a primeira lei do mentalismo, saúde mental e intelectual, a mente cria e a realidade é o seu desejo. Quando você começou esse programa, a gente falou, traz o seu desejo. Aí você vai aplicar, fazendo o que? As meditações, as nossas afirmações, a gente vem fazendo as afirmações meditando nelas. Hoje foi na serenidade, na calma. E isso vai criando esses pensamentos positivos.
E você pode aprofundar em estudo, em leitura. A gente está fazendo estudando o livro Pare de Reclamar com a Meg, que está fazendo para a gente aqui as leituras, as reflexões, tudo isso é mental, é do plano da lei do mentalismo. A segunda lei da correspondência, a gente une aqui a saúde espiritual com o autoconhecimento, por exemplo. O micro reflete o macro, o dentro reflete o fora. A aplicação, buscar harmonia entre o mundo interno e o externo. Eu imagino como um jardim. Quando eu fiz o meu jardim aqui em casa, plantei várias sementes de tulipas, de flores de dália, morango, fiz uma horta. E você vai plantando isoladamente, e aí quando você vê aquilo tudo crescendo depois, e dando os frutos, as flores, entra numa harmonia, nessa correspondência que é impressionante, é muito lindo. Eu citei o exemplo da receita, os ingredientes separados, quando você mistura eles todos, ele pode sair ali uma deliciosa sobremesa, um salgado. Essa é a lei da correspondência. Então a gente pegar essas 9 saúdes aqui para a gente poder, como é que fala? Para a gente poder trazer a relação entre elas. A doutora Cibele chegando aqui com a gente, gente. Eu vou voltar aqui então depois na terceira lei. A partir da terceira eu termino com vocês aqui. Mas vou passar aqui para a doutora Cibele do Alfabro. Seja muito bem-vinda, minha querida, que eu tenho a honra. Obrigada. Amiga e também, gente, ela é uma referência para nós. Ela é do Brasil, que orgulho, referência na área do sono, tanto no Brasil quanto internacional. Tá viajando o mundo aí levando pra gente seus conhecimentos da importância do sono, né, doutora Cibele? Por favor, venha nos dar compartilhar conosco. A gente está num programa aqui de 63 dias, hoje é o dia 60. Estamos caminhando para a reta final. E aí um dos pilares mais importantes da nossa vida é o sono. Não adianta a gente cuidar da saúde física e de todas as outras se a gente não dorme bem, não é mesmo? Sim. Obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa minha paixão pelo sono, né? Que eu sou dentista de formação, mas eu descobri essa área de estudo do sono muito cedo na minha vida profissional, então eu já estou nesse caminho aí há quase 30 anos, estudando o sono, as importâncias, e as pessoas perguntam muito o que que o dentista faz na área do sono, né? A primeira coisa que eu fui estudar era o bruxismo do sono, e depois a apneia do sono, que entra a parte respiratória, enfim, que a gente acaba tendo uma atuação muito grande, tanto na parte do diagnóstico, de perceber assim, essa parte do espaço, né, para a passagem do ar, e que a yoga é tão importante, a meditação é tão importante, né, juntar essas coisas para melhorar a respiração, e também a gente entra na parte do tratamento, não só da parte da avaliação, né? Mas eu acho que a coisa mais importante de dizer para todo mundo aqui, porque nem todo mundo tem um problema, né, de sono, tem uma apneia do sono, tem um bruxismo de sono, é dizer que o sono, como você bem falou, ele é parte de um dos pilares da saúde geral, né? Então, hoje em dia, se a gente olhar lá na Organização Mundial de Saúde, tem os 8 pilares do sono. Então, entra a parte alimentar, a parte da atividade física, a parte do descanso né, mental, mas entra a parte do sono, um dos 8 pilares, né? Como é importante, né, a gente prestar atenção na saúde do sono. E eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas pensam assim, eu preciso dormir 8 horas, né? Eu acho que existe uma tendência da gente meio que padronizar e querer, né, que sejam as leis sejam sempre as mesmas. Na realidade, existe uma coisa da gente mais e mais personalizar, né, a indicação não só do tratamento, quando a pessoa tem um distúrbio, mas dos hábitos do sono, né? E os hábitos do sono, eles são muito é, individualizados mesmo, né? E a gente tem que cada vez olhar mais para o indivíduo, porque essa coisa de 8 horas de sono, criou-se esse perfil mais ou menos, porque os estudos mostram que mais ou menos, dependendo da população, aí alguns países 60, outros países 70% da população dormem por volta de 7 a 8 horas, né? Mas existem aquelas pessoas que a gente chama de longo dormidores, que são as pessoas que precisam de 9 horas ou mais. E existem os curto dormidores que precisam de 6 horas ou menos. Que a gente fala, esses são os sortudos, né? Eles podem ter mais horas durante o dia para cumprir as atividades deles. Mas não adianta querer forçar um organismo de uma pessoa que precisa de 9 horas a se tornar um indivíduo de 6 horas, por exemplo. Então,
o que é importante as pessoas entenderem? Que o nosso sono, ele é composto de 4 fases. 3 fases, 2 fases bem superficiais, uma fase de sono profundo e uma fase do sono restaurador, que é o sono REM, tá? Que a gente precisa para aprender o que a gente viu durante o dia. Então não adianta eu vou lá, faço um curso maravilhoso e eu não durmo, eu tenho uma privação de sono, eu não vou conseguir consolidar a memória daquele aprendizado, né? E da mesma forma, o sono restaurador naquela noite vai me ajudar a aprender as coisas no dia seguinte. Então é uma coisa do dia a dia mesmo, é cumulativo, né? Então o que que essas pessoas falam? Ah, eu quero dormir. Existe uma onda agora, né? Acorde às 5 da manhã, como se isso fosse igual para todo mundo, para fazer sua atividade física. Para as pessoas matutinas pode funcionar muito bem. Para as pessoas que são mais vespertinas, que precisam dormir mais tarde, acordar mais tarde, independente do número de horas, não funciona bem, óbvio, né? Essa pessoa vai ficar em sofrimento. E o que que acontece com o sujeito que precisa de 8 e 9 horas e dorme 5 ou 6, né? Essa pessoa, exatamente o sono REM, que ele acontece mais na segunda metade da noite, mais fortemente, mais expressivo no terço final da noite, que é quando a gente sonha, e quando a gente tem a consolidação do aprendizado, da memória, essas pessoas estão roubando o sono REM, entendeu? Então elas dormem 5 a 6 horas todo dia, elas estão sempre cansadas e elas não conseguem ter o rendimento e o aprendizado que elas precisam para progredir na vida, entendeu? Então, assim, tem paciente que fala, ah, mas isso não acontece comigo. É porque você tem 20 anos, é porque você tem 30 anos, você vai ver, daqui a uns anos a gente volta a conversar, né? Parece que isso vai ficando cada vez mais difícil de se adaptar ao longo do tempo, né? E a pessoa cristaliza aquele hábito errado, né? E acaba tendo um prejuízo lá na frente. Então, ela vai ter um prejuízo de saúde geral, prejuízo metabólico, isso aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, de infarto, de várias doenças metabólicas, né? Então, para mostrar o quanto, e mais, Adriano, o quanto sono é importante. Esse último congresso que eu tive agora foi o Congresso Mundial do Sono em Singapura, foi, terminou semana passada. Teve vários simpósios sobre acidentes de sono, sobre hábitos de vigília, né, hábitos durante o dia e o que isso impacta no sono. Essa parte de aprendizagem, né, nas crianças, né, a importância do sono nas crianças, então, inclusive, querendo em alguns países mudar horários de início de escola. Aqui no Canadá existe uma discussão grande, como existe no Brasil, que é um absurdo criança, principalmente adolescente, começar a aula às 7 da manhã, porque eles têm uma fase, na fase do pico de crescimento, é onde a gente precisa mais de sono N3, que é o sono profundo, né? E durante o sono N3 é que é liberado o hormônio de crescimento. E aí você faz a criança, o adolescente que não quer ir para a cama cedo, ele acaba dormindo tarde, aí você faz ele acordar muito cedo, na hora que ele precisa do hormônio de crescimento, ele não tem, porque ele precisa acordar para ir para a escola, entendeu? Então, isso tudo é importante. Nossa, como é importante, como está sendo discutido, sabe? A importância de se adequar aos horários, dependendo da faixa etária, dependendo da fase de vida, adequar horários de sono, né? Fala para o adolescente para ele dormir às 9, para ele dormir às 10. Ele não vai, né? Ele vai empurrando aquele horário e aí ele quer acordar às 9, às 10 do dia seguinte. Não, ele tem que estar às 7h30 na escola, entendeu? Então, E, são vários aspectos mesmo que estão sendo discutidos, né, para melhorar a saúde. e disso tudo que você está falando, fica muito para a gente perceptível como é importante a gente se conhecer, entra o autoconhecimento, para você saber o seu melhor Muito. horário. E aí você tem dicas para passar para a gente, por exemplo, e as pessoas, por exemplo, que têm insônia, o que que você recomenda? Tem alguma dica? Algumas? Na realidade tem várias, né? Porque antigamente, quando a gente olha a história aí dos estudos na área, se falava muito da parte medicamentosa. Não que isso ficou para trás, a parte medicamentosa, enfim, tem pacientes que precisam tomar remédio para uma insônia circunstancial, para uma insônia que existem sintomas de insônia. Então, todo mundo tem uma insônia de vez em quando, tá? Isso é normal. Mas, principalmente o adulto acima dos 40 anos. Mas ter a síndrome da insônia é começar a ter dificuldade de começar a dormir no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana nos últimos 3 meses. Tá? Então é 3, 3, 3, 30, 3, 3, para a gente lembrar. Então, essas pessoas, elas têm o que a gente chama da insônia crônica.
Então, esse paciente precisa ou de medicamento, quando é uma insônia circunstancial, então, por exemplo, a pessoa faleceu alguém da família, tem uma doença grave, uma coisa assim que a gente acaba medicando. Mas a insônia crônica, mais padrãozão, assim, que muita gente tem, né, por ansiedade, por estresse, é uma insônia que a gente precisa baixar os níveis de estresse, né? Então, a gente recomenda muito terapia cognitivo-comportamental, então tem as psicólogas que têm essa formação, normalmente são 8 sessões, e a gente fala que o paciente aprende de novo a apertar o botãozinho do off, a desligar, né? E entra muito nessas terapias, elas trabalham muito com meditação, com técnicas de relaxamento, indica-se muito yoga, quer dizer, a gente tem uma abordagem comportamental, como o próprio nome da técnica diz, né? Terapia cognitivo-comportamental. Então, as terapeutas que eu costumo indicar, que eu tenho conhecimento assim, elas indicam muito do paciente fazer, você faz as terapias comigo, mas você vai fazer em casa. Essa terapia de relaxamento progressivo, você vai fazer meditação, então elas dão as técnicas de meditação, dão exercícios de meditação junto com música, com, né, vivências. Muitas indicam yoga, então as que eu indico trabalham muito com instrutor de yoga também, como você. Então, na insônia entra muito essa parte comportamental, é a parte mais importante, na realidade. Tem algumas outras técnicas, por exemplo, eu trabalho muito com acupuntura. A acupuntura, a gente tem alguns pontos que eles são pontos sedativos. Então, eles ajudam muito a ajudar a desligar o cérebro, sabe? Então, o paciente vai para casa, eu sempre sugiro, assim, quem tem insônia, fazer acupuntura no final do dia, e vai para casa e não faça coisas muito estimulantes, né? Não vai fazer uma aula de step na academia, por exemplo, entendeu? Vai fazer coisas mais que acalmam o cérebro, né? Para depois conseguir dormir bem. Então, são técnicas que associadas ajudam bastante. O que eu percebo é, sim, que as pessoas às vezes estão muito em busca de pílula mágica. Até mesmo a medicação, me corrija se eu estiver errada, ela pode criar algumas dependências e alguns vícios. E o sono mais profundo é quando a pessoa se educa no processo e a mente. Sim, Hoje aí a neuroplasticidade que tanto se fala, o cérebro não gosta de coisas novas, ele gosta uhum, daqueles prazeres imediatos. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente precisa se esforçar um pouco a mais para criar também uma higiene do sono, um ritual sagrado. Da mesma forma que a gente trabalha, né, a nossa espiritualidade, o poder da fé, da oração, a gente cuidar, porque se parar para pensar, a gente passa um terço da nossa vida praticamente, entre aspas, dependendo do organismo de cada um, dormindo. Porque a sim, gente precisa disso para a nossa memória, para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar, pra todas as saúdes, afeta todas as saúdes. Então, o colchão, é importante ter um colchão bom, ter os lençóis limpos, cheirosos, sim, perfumados. Se a pessoa está tendo, todos nós, é o que você falou, a gente passa por momentos de insônia, dependendo das preocupações, no momento da fase, se tem um luto, se tem uma doença, é normal esses altos e baixos. Agora, a gente sim, o que eu percebo que às vezes muita gente hoje quer tudo pílula mágica, para acordar, com certeza. para ter prazer, para ter alegria. E o fato é que precisa parar com tirar esses óculos cor-de-rosa que eu chamo e assumir a responsabilidade. O sono é importante, então tá, tô tendo dificuldade, tô viciado em remédio, seja o que for, deixa eu criar o meu ritual aqui. Então começa. Cara, isso aqui eu acho que é o grande vilão, é o grande Ai, eu hoje. ia falar disso. Eu ia falar disso, porque isso é uma das coisas que na insônia. A Meg tá chegando aqui. Bom dia, Meg, tudo bem? A gente vai terminar aqui com a Sibeli tá concluindo, estamos no meio aqui. Termina, sim, pode continuar só para Tá. boas-vindas para Meg. E na realidade, essa coisa do celular é muito importante, né? Tem pacientes que me falam assim: ah, pois é, eu não conseguia dormir, eu peguei o celular e fiquei olhando no celular na cama. Então, aquela luz, hoje os celulares têm controle de luz, você pode diminuir a luz do seu celular, tem menos aquela luz azul, né? Porque o que que acontece? A melatonina, que é o nosso hormônio, não tem só melatonina para vender na farmácia, gente, tem melatonina natural, a nossa melatonina produzida pela nossa glândula pineal, que, né, que ajuda a gente a dormir. A melatonina ela é produzida quando a gente tem ausência de luz na retina, né? Então, ela é produzida pela ausência de luz.
Porque na época das cavernas a gente dormia, não tinha, ninguém tinha insônia nessa época, provavelmente, porque as pessoas faziam muita atividade durante o dia, física, e chegava à noite, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha celular, e dormia, né? Então, hoje, o excesso de luz atrapalha muito, então a gente indica muito para os pacientes evitarem, tem uma regra do 3-2-1, né? Que é 3 horas antes de dormir não beber nada, 2 horas antes de dormir não usar o celular e 1 hora antes de dormir não ver televisão. Tá? Há controvérsias quanto a isso, mas eu concordo muito com a parte do álcool 3 horas antes e a alimentação mais pesada e o celular 2 horas antes. E o ideal é assim, esse paciente que é muito viciado no celular, pedir para ele, mas eu uso o despertador no celular, mas você vai pôr o despertador no outro lado do seu quarto, que você vai ter que levantar da cama para desligar o despertador. Porque se você colocar do lado, você acaba pegando no meio da noite. Então, o que que acontece? Você está tendo insônia, você precisa que a melatonina esteja ali, que ela seja produzida, né, para você voltar a dormir. E aí você estimula com luz aqui na sua cara, olhando o celular, e aí o sono vai embora, né? Então, esses hábitos da modernidade, eu acho, Adriana, isso que você falou da pílula mágica é muito importante. As pessoas querem usar todas as tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo elas querem dormir na hora que, então assim, apagou a luz, ela quer já pegar no sono, então ela toma uma pílula para dormir, mas aí ela fica sonolenta, ela toma uma pílula para acordar, né? E eu fico muito contente de ver, assim, eu que já estou muito tempo na área, ver como, graças a Deus, assim, os profissionais de saúde, os médicos, todos os profissionais que trabalham com a saúde do sono, estão mudando para uma abordagem mais comportamental e menos medicamentosa, né? E você vê esse congresso, a quantidade de coisa que teve nesse sentido. Porque, claro, como eu volto a dizer, tem pacientes que numa determinada fase da vida precisam do remédio, né? Mas é uma coisa que deve ser encarada como pontual. Mas tem pacientes que realmente ficam dependentes, né? Por quê? Porque eles não querem largar. Eles conseguem um outro médico que dá outra receita, conseguem outro médico, e assim eles vão levando, porque eles não querem fazer uma alteração, uma mudança de comportamento, né? Então aí eu acho que tem que entrar a terapia, eu acho que tem que entrar uma abordagem comportamental um pouco mais ampla, né? Porque a pessoa não quer se apropriar do próprio problema e resolver de uma forma que ela mude o estilo de vida, né? Isso que você falou de ambiente, do quarto, tá, é super importante, que é o que a gente chama de higiene do sono, né? É prestar atenção no local que você dorme, na temperatura, na roupa que você veste, no ambiente, se é um ambiente ruidoso. Eu tive um paciente em São Paulo que ele tinha muita queixa, ele tinha apneia e tinha insônia. Quando ele mudou de casa para um lugar mais silencioso, ele morava num lugar que era uma avenida super barulhenta, e ele mudou de casa, melhorou assim, 50% do problema, entendeu? Então é muito realmente a gente prestar atenção no ambiente, né, e no que é importante. E a parte da alimentação, do álcool, do celular, entra nesse rol também, dessa parte da higiene do sono. Maravilha, assim, muito obrigada pelas dicas, pelo seu. Gente, fica aqui todas essas dicas. Você vai ficar com a gente? A Meg faz a leitura do livro, é proibido reclamar. A gente vem trabalhando aqui todos esses pilares e esse é o que nutre a nossa intelectualidade. Oba, eu quero ouvir. Então, maravilha. Então, eu quero agradecer e deixar vocês aí com as reflexões e se cuidar, porque é a mudança comportamental que o cérebro no começo estranha, não quer. Ele quer o prazer imediato. Isso aqui traz um prazer imediato. Só que é uma distração muito grande e a gente está viciado nisso. Eu também me coloco nisso. Só que a gente, quando vai tomando a consciência, a gente começa a mudar o comportamento. Mesmo que a pessoa vai aos pouquinhos, porque não dá, às vezes, quanto mais você proíbe, a mente, ela é louca, aí que ela te entrega umas peças. Então vai aos poucos, a gente vem fazendo esse processo nessa jornada de 63 dias, falando, é um pouquinho por dia, a gente não sai correndo uma maratona de 42K num dia, a gente sai dando passo de cada vez. Então, nossa, gratidão, que maravilha. Viva o sonho. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo. Um beijo. Fica aqui com a gente. Ó, se você Pode deixar, tô aqui ouvindo. então tá. Meg, com você, minha querida, vamos à nossa leitura. Bom dia, espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, e se não tiveram, agora com as dicas da Cibele, vão passar a ter. Eu não escutei todas, depois eu vou escutar no
no caminhar do programa, mas eu acho isso super importante e coisa boa a gente escutar especialistas, porque às vezes a gente fala as coisas para as pessoas e as pessoas acham, ah, tá falando coisa tua, né? Mas não, quem tem autoridade para falar, então realmente, porque eu, por exemplo, só para dividir, eu tenho um ranço com a função da TV no quarto. Eu nunca tive TV no quarto, não tenho, não quero ter, né? Porque eu acredito nisso. Porque tem gente que. Eu tenho uma aluna que fala assim: ah, eu deixo a TV ligada para pegar no sono. Eu, não deixa, porque pelo contrário, isso é péssimo, né? Então, agora aqui, ó, vou dizer: a Cibele, especialista, confirmou: não é para assistir TV. Então, vamos lá, gente. Estamos aqui se encaminhando, né, para o finalzinho do nosso livro e hoje nós vamos ler. A dor é uma possibilidade. As fraturas, a dor, os traumas fazem mal, é verdade, mas nos ajudam a apreciar a vida. Temos uma tendência a esconder as nossas feridas, a nossa dor, não para revivê-las, mas para esquecê-las. A cultura ocidental considera as cicatrizes como algo que deve ser eliminado, escondido, apagado, como algo desarmonioso que estraga a imagem, que não deve ser mostrado e valorizado. Um ponto fraco ao invés de uma força. Mas a ferida não deve ser uma culpa, algo de que se envergonhar. Deve ser um símbolo, um emblema para ser usado com orgulho. Cada ferida é como uma boca, precisa expressar a sua dor para cicatrizar. A vida é integridade, mas também é ruptura. E não o seria sem quedas desastrosas e recuperações lendárias. A dor pode representar uma grande parte de nossa vida, nos marca, nos ensina e revela que estamos vivos, que existimos, que estamos sentindo aquilo que temos à nossa volta, aquilo que respiramos. Quantas vezes, perdidos na penumbra, dissemos a nós mesmos: jamais vou conseguir sair dessa situação. E, em vez disso, superamos o problema. Quantas vezes, feridos por sentimentos, pelo amor, pela amizade, pelas decepções, pensamos em desistir de acreditar, de lutar. E depois nos reerguemos, encontramos novos horizontes e retomamos o caminho. As feridas nos tornam aquilo que somos, temperam a nossa coragem e a nossa força. A vida, com efeito, nunca é linear. Sempre apresenta algumas rachaduras, cisões, que nos levam a fazer novas escolhas e a enveredar por novos caminhos. São precisamente as incertezas que dão vigor à vida. Da mesma forma que nos orgulhamos de ter superado com sucesso as dificuldades inesperadas, assim também o vaso tem orgulho de mostrar os sinais daquilo que ele se tornou graças às suas cicatrizes. Vivemos em uma era narcisista e autorreferencial, na qual tudo que não é novo, perfeito, saudável deve ser jogado no lixo. Não há espaço para a dor, nem mesmo para o extremo da morte. Não há espaço para a doença ou para o desconforto. Não há espaço para o sofrimento que torna valioso um acontecimento humano, familiar e profissional. Vivemos em uma época desesperada em que se usa e joga fora. Estamos destruindo o planeta e seus recursos mais preciosos, tais como a terra, a água e o ar. Contudo, o mais perturbador é, sobretudo, a degradação das relações humanas, que se tornaram um simulacro, paradoxo inefável na era em que nunca como antes a humanidade teve à disposição tantos meios de comunicação. Enquanto dizemos um vaso quebrado está quebrado e nunca mais será como antes, para mostrar que quando um relacionamento é rompido, nada mais poderá ser como antes, os japoneses dizem: um vaso quebrado será ainda mais belo do que antes, porque conhecerá os desafios da vida. A experiência deixou a marca do amor em nossa pele. Até as rugas representam a beleza de uma jornada.
A vida sempre nos coloca à prova para perceber o quanto nos importamos com ela. E fechando exatamente isso que vocês estavam falando sobre as pílulas mágicas, a questão da medicação, a gente se encaminha para certos problemas e depois queremos soluções rápidas. Tem tantas maneiras de a gente atingir certas coisas na nossa vida, e às vezes, infelizmente, é pela dor, e não é uma coisa ruim. Às vezes a gente só vai procurar uma ajuda porque alguma coisa não deu certo em várias áreas. E eu acho que esse capítulo ele mostra exatamente. Ontem, quando a gente leu sobre como os japoneses colocam de volta um vaso, eu lembrei exatamente dessa nossa cultura. Ah, o que está quebrado não tem como consertar. E olha essa visão, né, oriental, muito pelo contrário, o que está quebrado se fixa para ficar melhor ainda. Era isso por hoje, Adri. Obrigada, Meg. A gente falou de colocar o pó de ouro, que a gente possa colocar o pó de ouro aí agora, ó, validação pela especialista para práticas de yoga, meditação, sem pílulas mágicas. Se precisar da medicação, saiba que aquilo vai te trazer temporariamente tudo, fazer a terapia, mas cuidar da mudança comportamental lá na raiz é a base. E aí, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas a profissional aqui, ó, recomendando. Eu hoje há muitos médicos recomendam, eu trabalho hoje com médicos também que recomendam yoga, porque realmente ativa a glândula que equilibra, harmoniza a nossa melatonina, né, que é a nossa glândula pineal, ajuda muito, então é científico o processo. Mas cada um, de novo, você pode encontrar numa caminhada, você pode encontrar numa academia, nos bons relacionamentos e tudo mais. Hoje eu falei para vocês que eu ia terminar a lei da vibração, a gente vai deixar para amanhã, a gente termina essas correlações da lei hermética com as 9 saúdes aqui amanhã. Deixo vocês com as reflexões de hoje. E nada, gente, nada, não tem medicina melhor do que uma noite bem dormida. Então que vocês tenham um dia maravilhoso e comecem aí esse ritual da higiene do sono, a cuidar dessa saúde, desse pilar que eu acho que é o mais importante de todos, que afeta todas as nossas saúdes. Então olhar com carinho e responsabilidade. Ótimo dia a todos e até amanhã. Gratidão, Si, gratidão, Meg.